Eu estava tão estressada indo e voltando que minha sogra disse: "Você precisa respirar." Então ela fez um exercício de 3 minutos comigo. Feche os olhos, diminua o ritmo da respiração. Imagine que você está na Jamaica. E eu abri os olhos e disse: "O que foi isso?" I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Bem-vindo de volta ao The School of Greatness Podcast. Eu tô muito feliz com a nossa convidada, Suzy Yellow Schwartz. Muito obrigado por estar aqui. Se sentindo bem, Luiz? Quantas vezes já ouviu isso? Algumas vezes. Agora você costumava estar no mundo da moda, né? Certo. Quais eram os seus diferentes cargos e lugares que você trabalhou, os grandes lugares em Nova Você York? conhece o filme O Diabo Veste Prada? Foi assim que eu comecei. Eu comecei na Vogue Magazine como assistente de editor de acessórios. Sério? Foi baseado em você? Não. Eu tô brincando. A boa notícia é que naquela época não tínhamos celulares. Essa era a única vantagem. Teria sido uma loucura, né? Foi uma Uau. loucura e foi divertido. Eu adorava trabalhar na Vogue. E estávamos lá para o 100º aniversário. E então fui para a Elle Magazine como diretora de acessórios. E depois eu fui para a Marie Claire antes deles lançarem nos Estados Unidos. E fiquei lá 2 anos e meio. E então a Glamour me ligou e fui para a Glamour, onde fiquei por 14 anos. E lá eu era diretora de mercado cobrindo Nova York, Paris e Milão. Depois me tornei diretora de moda e em seguida diretora de moda em geral. Depois comecei a trabalhar na televisão. Comecei o Good Morning America, o Today Show, Oprah Show, fazendo transformações e fazendo... Tipo a rainha das transformações, Eu era. né? E a razão pela qual tudo isso aconteceu, na verdade, foi porque na revista Glamour, eles costumavam colocar maiôs e manequins para mostrar. Isso é bom para o seu busto, isso é bom para te afinar. E eu disse, vamos mostrá-los em pessoas reais, porque estávamos experimentando em pessoas reais. Eu disse, olha como você fica assim, e agora olhe como você fica assim. E eles disseram, é incrível! No próximo instante, eu estou no programa da Oprah com a Tyra Banks, e a Oprah Uau. nas Bahamas fazendo transformações antes e depois. Pra ambas? Não, para o programa. Entendi. E então em Atlantis. E depois disso, o New York Times apareceu e a mulher pegou sua câmera e disse, só para você saber, depois que eu tirar essa foto, tudo vai mudar. E eu disse, o que isso significa? De você. De mim. Ela disse, apenas confie em mim. Quando tirar essa foto, sua vida vai mudar. Uau. Então ela tirou essa foto e me chamaram de fada madrinha das transformações. E literalmente mudou. Eu fiz transformações nos próximos 14 anos da minha vida. Para com isso. E eu basicamente estava fazendo. E eu os fiz no Dog Show. Eu fiz eles... Eu transformei um rabino Pra chique de cães? sinagoga. Não, fiz os donos tentarem parecer tão bons quanto seus Para cachorros. com isso. Eles são incríveis, Sim. é. Mas os donos são meio, eles poderiam ter um pouco de ajuda. Então fomos lá. Mesmo que eu fosse alérgica a cachorros, e eu transformei completamente todos eles. 14 Basicamente, eu anos. tinha um emprego dos sonhos. 14 anos sendo a fada madrinha das transformações. Isso nunca ficou cansativo, chato ou antigo? Não. Porque eu amo o potencial. Assim como você, Luiz. Ver algo de um jeito e depois ver o melhor que poderia ser. Então, para mim, eu podia contratar o melhor maquiador, contratar o Serge Normand, o cabeleireiro. Depois pegar as roupas da Louis Vuitton e estilizá-las com o melhor fotógrafo de todos. Então, eles viam o melhor que poderia aparecer em suas vidas. E para mim, isso me dava prazer. Foi divertido. E eles se divertiram. E foi divertido. Você se sentiu bem, Sim. foi legal, Foi incrível. divertido. 14 anos, né? E depois disso, o que foi que aconteceu? Por que você encerrou esse emprego dos sonhos de Eu 14 tinha anos? 3 filhos em Manhattan e meu marido. Uma vida difícil, Foi né? uma boa vida, vou te dizer. 3 filhos em Manhattan. Eu sou sortuda. Meu É. marido queria se mudar para Los Angeles. Ele sempre quis estar perto de um campo de golfe, porque joga golfe e conseguiu esse trabalho incrível. O que realmente aconteceu foi que eu estava vestindo a Robin Roberts e eu estava escolhendo a roupa dela para o Oscar. E fui visitar meu amigo Joe Flanagan. E ele tinha 3 filhos brincando em um campo em Malibu. Nossos filhos estão subindo pelas paredes. E ele disse, você se mudaria para Los Angeles? E eu disse, talvez. E então, do nada, ele recebeu uma ligação para trabalhar para o cara mais importante de Los Angeles e gerenciar suas finanças. E ele disse, deveríamos apenas fazer isso. Vamos ser aventureiros. Ele estava trabalhando em finanças em Nova York. Ele disse, vamos apenas pegar tudo. Vamos só fazer uma mala para os meninos e vamos embora. Uau. Quanto tempo em Nova York? A minha vida toda.
cresceu lá. Eu nasci em Manhattan e cresci em Nova Jersey. Voltei para Manhattan em 1989 e fiquei lá até 2010. Uau, a vida inteira. Sim. Então ele decidiu se mudar E ele pra cá. disse, vamos fazer isso, vamos ser aventureiros. Então eu disse, ok, você está me desafiando, estou dentro. E assim eu fiz, e foi divertido. E decidi quando me mudei para cá que não ia comparar Nova York com Los Angeles, e ia apenas amar. Mesmo que não amasse, eu ia mentalmente me convencer de que amava. No primeiro ano que eu mudei de Nova York, eu fiquei lá 1 ano e meio só. Eu me apaixonei totalmente. Tipo, toda vez que eu tava do lado de fora, era tipo, meu Deus, isso é incrível. Era uma criança numa loja de doces sempre que eu saía de casa. E a sensação de possibilidades e energia, e as pessoas, eu pensava, cara, isso é mágico. Cada quarteirão era mágico pra mim. E então, quando eu mudei pra cá, no primeiro ano eu pensava, cara, não tem a mesma magia. Mas eu comecei a amar também de um jeito diferente, né? Então você foi bom em não comparar muito, mas eu comparava todo dia no primeiro ano, tipo, esse lugar é horrível, mas eu amo LA agora e você tem que aprender a amar, né? Então você se mudou pra cá em 2010 e você não tinha emprego, você saiu do emprego, ainda Saí estava do meu fazendo. emprego porque eu queria estabilizar meus meninos. E meu marido estava começando um novo emprego. Recebi uma ligação da Lord Taylor para fazer seus comerciais de táxi. Não sei se você já esteve em Nova York e viu esses, mas eu estava tipo... Ei, você, Que comerciais? motorista, nos leve para Os a de Lord táxi, Taylor. Fiz é. isso por um longo tempo. E então eu estava tão estressada indo e voltando que minha sogra disse, você precisa respirar. Ela fez esse exercício de 3 minutos comigo. Feche os olhos, diminua o ritmo da respiração. Imagine que você está na Jamaica. E eu disse, o que foi isso? Isso foi incrível. E ela disse, isso é meditação. Você deveria aprender a meditar. Então, quando mudei de volta para Los Angeles, pensei, lugares para meditar em Los Angeles. Esse curso, $1.400. Tenho que ir às 7 da noite em um sábado por 2 horas. E quem sabe onde? Apartamento de um cara estranho. Templo budista? Eu disse, onde está o dry bar da meditação? Onde você entra e 30 minutos depois já se sente melhor. Eu disse, Nova York, Paris, Milão. Eu disse ao meu marido, eu tenho uma ótima ideia de negócio. Vou largar a moda e abrir um estúdio de meditação. Uau. Ele disse, você realmente deveria aprender a meditar. Então você não tinha meditado Na ainda? verdade, não. Você fez algumas sessões Eu com aprendi sua com mãe? ela. Eu vi o quão inconveniente era. Sim, a ideia veio antes da prática. E aí você disse, ok, eu vou aprender esses estilos diferentes de meditação, ou Eu o quê? queria aprender todos os estilos porque o Mark disse, se você vai abrir um estúdio de meditação, você precisa conhecer todos os tipos. Então eu continuava comparando com minha sogra. São 3 minutos. Por que isso tem que ser tão longo? 1 hora ou 10 dias, Sim, silêncio porque por estou 10 gastando 4 dias? dias quando... E no final de cada coisa, porque eu era uma produtora e trabalhei muito com Good Morning America e aprendi muito sobre produção para glamour. E percebi que em um segmento de televisão, você tem que resumir tudo em 5 minutos. Ou menos. Na verdade, 2 minutos e meio ou 4. 5 se você tiver muita sorte. Então pensei, como posso resumir tudo que todos estão dizendo em 4 minutos? E percebi que havia uma fórmula na meditação que era a base fundamental para todos os tipos de meditação. Passo 1. Foco em um único ponto. Passo 2. Deixe ir e apenas se expanda agora. Esteja no momento presente. Expanda o máximo que puder. Passo 3. Viagem cerebral. Você tem 50.000 viagens cerebrais por dia, a propósito. E então você apenas traz de volta para um único ponto de foco. E é o pensar e redirecionar o pensamento para o ponto de foco único. É como condicionar o cérebro. Isso é como o cacho que você faz para o seu cérebro. Essa é a base, Basicamente é isso em todos os estilos. E conversei com todos os professores. Então, basicamente, passo 1, passo 2 e passo 3. E eles dizem, sim. Todos têm seus próprios toques, ou estilo, ou Sim. música, ou guiados, ou cantar, ou zumbi, ou algo assim, né? Então, Todo mundo tem seu cantar próprio. seria o passo 1. Ou focar em um mantra. Ou focar em um mantra. Ou focar na minha respiração. Ou cheirar uma flor. Ou mover minhas mãos. É tudo a mesma coisa. É o passo 1. Então, todo o estilo pode ser colocado nesse campo.
Então você decidiu dominar isso. E por quanto tempo você fez isso? Tipo, um ano antes? Então eu ou... estava trabalhando na moda ao mesmo tempo que estava fazendo isso. Então eu recebia ligações do Good Morning America para falar sobre o que Kate Middleton estava usando. Então eles vinham até minha casa e me filmavam falando. Ok. Você em LA. Eu estava tipo, ok, seja o que for. E então finalmente eu estava tipo, não posso. Estou indo para a UCLA fazer o programa de 6 semanas. Ou, não posso. Estou fazendo um programa védico aqui em West Hollywood. Eu estava tão ocupada fazendo todas essas aulas que na verdade não podia fazer nada. E percebi que eu não me importava mais com a moda. Mas o que eu me importava era aprender sobre os banhos de som, sobre cristais, aprender sobre aromaterapia. Você é uma verdadeira pessoa de Aprendendo LA. sobre mantra. Eu realmente Você me se tornei tornou LA. LA. Você poderia morar em Venice. Exatamente. Eles diziam, não fique em LA quando for para lá. Então Isso é foi legal, assim muito que bom. tudo aconteceu. E quando foi que você pensou, ok, isso tá acontecendo, eu vou criar estúdios de yoga e meditação, Quando o estúdios. pensamento ocorreu pela primeira vez. Então, quando eu disse a você que tive aquele Está acontecendo. momento ding-dong, É. eu pensei, é isso. E então eu não conseguia parar. E então fiquei obcecada. Quando você está envolvido em algo, você pode ser a pessoa mais chata do planeta Terra, porque tudo que você quer fazer é falar sobre aquela coisa, e você realmente está envolvido. E eu estava conhecendo pessoas cujas vidas estavam apenas se transformando, e percebendo que minha vida estava se transformando. Este professor é bom, não bom como aparência, mas todo mundo está indo bem com esse professor. É, Ou... uma tendência. como eu quero que o estúdio pareça, porque eu costumava fazer coisas com a revista Domino. Então eu pensei, ok, vai ser branco, branco, branco. E depois, como eu quero que os produtos pareçam, e como vai ser quando você entra na sala. E então, quando você entra na porta, é bombardeado por cheiros incríveis. Parece incrível. O som da música acalma seu cérebro. E então a iluminação muda tudo. E então os professores são épicos. Temos os melhores professores. Bem, é o único lugar pra ir, Bem, né? na verdade, existem outros lugares para ir. É, agora devem ter outros estúdios, Existem né? outros estúdios. E acho que quanto mais pessoas fizerem, melhor. É. Como era 10, 15 anos atrás? Devia ter 10 estúdios de Sim. yoga nos Estados Unidos, né? Não sei o número, mas... Sim. Eu lembro de visitar o Jonathan Fields. Você sabe quem Não. ele é? É um podcaster, um autor. E ele tinha um estúdio de yoga que abriu antes do dia... o dia anterior ao 11 de setembro, em Nova Oh, York. Deus. Ou no dia antes ou no dia depois. Ele abriu e aí isso aconteceu. Ele tava tipo, o que é que eu faço agora? Mas na verdade ele descobriu que era um ótimo lugar para as pessoas irem Sim. se curarem daquilo na cidade, né? Mas na época não havia muitos estúdios. Sim. E agora eles estão em cada esquina, né? Como um Starbucks. E eu vejo a meditação, e tenho certeza que você vê também, é por isso que você pensou isso está acontecendo. Na Índia, quando eu fui estudar no One World Academy, eles me disseram que um dos professores costumava estar na TV com 1 milhão de pessoas assistindo toda tarde, durante 1 hora, meditando como professor. Sim. É uma coisa normal na TV a cabo lá, eu tava tipo, Sim. cara, isso é incrível. Mas parece que pegamos essas práticas que eles vêm fazendo há centenas ou milhares de anos e estamos Sim. começando a implementar esse tipo de coisa, não é mesmo? Agora pra gente. Sim. E quando comecei, entrei em contato com esse professor chamado Steve Ross, que tem seu próprio estúdio de yoga. E era conhecido por muitos. Não conseguimos nem encaixar a quantidade de pessoas que querem ir à aula dele em nosso estúdio. E ele disse, temos que cantar mantras neste espaço. E quando contei a ele minha ideia, ele disse, estou dentro do que você precisar. Porque ninguém nunca teve, acho que a coragem de abrir um lugar onde você não faz nada além de meditar. Não yoga e meditação, Sim, mas as pessoas provavelmente pensaram nisso antes, mas ninguém fez. era bem arriscado, Então né? todos os professores que não tinham para onde ir, realmente para isso eram tão solitários. E todo mundo foi muito legal. Então, tipo, É a indústria por mais favor, legal me dê um de lugar pra todas. ensinar, né? É, Não é como na moda, onde eles são... competitivos, Sim, é. este lugar é o oposto. Então, desde o momento em que você pensou até quando você abriu, Pensei nisso em novembro de 2012 e depois abri em abril de 2014. então 1 ano e meio depois, Sim. né? Sim. Uau. E agora tenho cerca de 36 professores e estamos expandindo. Vamos abrir um em Hollywood. Em Bem breve. legal, aqui Acho perto, que você né? deve ensinar agora que é um instrutor de Faça meditação acontecer perto de certificado. mim, é... Vamos fazer acontecer. Espero que isso Você aconteça. deveria fazer. Vai expandir, é. Sim.
E como foram os primeiros meses pra você? Foi assustador tentar descobrir como atrair pessoas pra dentro? E o aluguel é caro em Santa Mônica? Como Eu foi? nunca tive medo. Comecei com uma certa quantia de dinheiro que sabia que poderia perder. 6 meses, é. Então pensei, esta é a quantia de dinheiro que se eu perder, seria ruim, mas pelo menos não estaria na rua. E foi isso. E meu marido disse, isso é tudo que você tem, faça acontecer. E eu disse, ok. Então eu comecei e não planejei, eu pulei. E isso provavelmente foi a coisa mais sábia a se fazer. Eu tinha um plano de negócios fraco, mas não planejei completamente. E assim que abri o estúdio, fiquei sozinha com o professor por meses a fio. Ninguém apareceu. Não, era só eu. E eu pensava, onde está todo mundo? E os meus amigos que disseram que viriam? Fizemos uma festa. Todo mundo apareceu. Mas quando chegou a hora de pagar para fazer uma meditação, nada. Sério? E finalmente eu estava meditando 7 vezes por semana. Eu disse, não posso mais fazer isso. Eu pensei, não quero magoar seus sentimentos, porque ninguém está aparecendo para a sua aula. Mas não. E o que aconteceu foi que esse cara entrou na minha vida e disse, você não tem nenhuma oferta de introdução. Você precisa fisgá-los. Você precisa começar com uma oferta de introdução. E em seguida, eles vão querer aproveitar o dinheiro. E então eles vão se interessar e depois se tornarão membros. Eles virão. E foi essa pequena coisa que mudou tudo. E quando foi? Quando isso aconteceu? Isso foi em setembro. Era um mês ilimitado por $40, como uma coisa de obra. Isso faz sentido, né? É, Porque faz sentido. claro que eu não sabia. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu apenas fiz. Eu só fiz. Mas você me perguntou se eu tinha medo. Não, nunca senti medo. Porque sinceramente achava que isso seria a maior coisa de todas. Ia dar certo. Mas sou otimista, sim. Sempre E depois de fui alguns assim. meses sem ninguém aparecer, você ainda pensava, as pessoas vão aparecer eventualmente. Eu ainda sabia. Eu tinha uma intuição. Felizmente você ouviu o cara que te deu a recomendação, né? Então você começou essa oferta e as pessoas começaram a aparecer. Começaram a aparecer. E então eles começaram a vir de todo mundo. Como o Japão. Vogue cobriu. O New York Times escreveu sobre isso. Estivemos no Good Morning America, no Today Show. De repente, as pessoas começaram a dizer, este é o novo ginásio cerebral. Até a Equinox fez uma matéria sobre nós. E então, de repente, todo mundo começou a ouvir falar. E como sou jornalista, todos os meus amigos trabalham em publicações. Eles disseram, eu vou escrever sobre isso. Incrível. Você acha que conseguir a cobertura da imprensa ajudou na adesão? Acho que a imprensa ajudou a atrair as pessoas. Estivemos na Goop e no LA Times no mesmo dia. E esse foi um dos dias mais interessantes, porque as pessoas que vieram da Goop eram todas essas jovens lindas e incríveis fashionistas. E as pessoas que vieram do LA Times eram intelectuais. Foi apenas um dia interessante naquele dia. E foi o começo de tudo. E isso foi em 2014. A partir de setembro, as revistas e todos os jornais começaram a falar. Uhum. Agora passaram-se 4 anos, Não, né? 3. 3 anos desde o lançamento. Eu não sei se essas informações são públicas ou não, mas quantos membros você tem, quantas pessoas passam por aí toda semana? Nós temos cerca de 5.500 visitas por mês. Visitas? Isso é incrível. Pode ser a mesma pessoa 3 Sim. vezes, as pessoas Nós voltam. temos mais de 300 membros e temos pessoas que têm um pacote de 10 ou um pacote de 5. Nós facilitamos. Algumas pessoas não querem ser membros, simplesmente não têm tempo, ou estão viajando entre Nova York e Los Angeles. E algumas pessoas gostam de pagar o preço integral por uma única aula, então fazem isso. Algumas pessoas compram um pacote de 10, pacote de 5, e temos muitas pessoas entrando, e parece uma festa a cada hora. São cerca de 25 pessoas, então você conhece todas essas pessoas interessantes. Elas não têm nada em comum. Nada. Exceto meditação, né? Exceto pela meditação. Fazem aula juntos. Você tem esse sobrevivente de Auschwitz que tem 96 anos. E depois tem alguém que tem 23 anos e trabalha na indústria de tecnologia. E depois tem uma mãe estressada e um advogado que trabalha no andar de cima. O paciente do psiquiatra, o paciente do câncer, o paciente da dor. Então é como hipsters. É como uma casa aberta, e você nunca sabe o que vai encontrar. Isso é legal. Qual tem sido o maior desafio para você até agora ao criar um novo conceito de espaço no varejo, que é desafiador e que ninguém nunca havia feito antes? Como é que você faz isso? Bem, o que eu tenho feito nunca foi feito antes, mas a parte desafiadora é tentar fazer todas as coisas que estão na minha cabeça.
Eu tenho 1 milhão de ideias e estou realmente colocando-as em prática, mas não consigo fazer isso rápido o suficiente. E para mim, esse é o maior desafio, porque tenho 3 filhos, uma família e um marido que vou manter para sempre. Eu tenho que saber que tenho prioridades e elas são divididas. Então, tento estar presente. E quando estou no trabalho, estou no trabalho. E a meditação definitivamente me ajudou com isso. E quando estou em casa, mas devido às limitações de tempo, não consigo realizar tudo o que gostaria. Mas estou fazendo muito progresso. Você está. E decido pular e depois melhorar em vez de esperar. Em vez de analisar, esperar Sim, o eu não momento faço perfeito. Eu também não. Isso também é uma School of Greatness. Isso é uma pergunta que eu tenho para você, Luiz. Como as pessoas fazem isso? Como as pessoas fazem Como isso? você faz isso? Como eu tiro minha cabeça e lanço... Tirar isso da cabeça, executar. E você fez muito. Tem sido divertido. Eu acho que eu gosto de fazer estratégias e pesquisar algo por anos. Por exemplo, esse livro eu disse, eu quero que seja um best-seller do New York Times, eu não quero apenas escrever um livro e lançar ele. Então eu estava criando outras coisas ao longo do caminho, mas eu estava pesquisando e analisando a campanha do best-seller do New York Times por 5 anos. Eu estudava os autores, eu pesquisava, eu fazia perguntas sobre isso, eu observava eles fazendo e fazia engenharia reversa, então, quando eu estivesse pronto eu faria, mas eu sentia que eu estava um pouco antes do meu tempo, né? Sendo totalmente preparado como escritor. E eu não estava realmente... Não era um escritor treinado, mas eu senti que eu havia pesquisado o suficiente para saber o que era preciso. E eu faria o que fosse necessário. Funcionou? Best-seller do New York Times? Foi divertido. Incrível. Não é uma coisa fácil de fazer a propósito. É impressionante. Tem sido bem legal. E para quem é a meditação e para quem não é, na sua opinião? A meditação é para todos. E todo mundo pode meditar. Se você consegue respirar, você pode meditar. E se você está respirando, você deve meditar, na minha opinião. Todo mundo deve. Eu acho que todo mundo deveria. E aqui está a questão. Estamos tão viciados em nossos dispositivos agora. Não sei se você cresceu assim, mas costumava ir e sentar no campo e relaxar. Ninguém faz mais isso. Jogar basquete, jogar frisbee. Sim, ninguém mais relaxa. Eles estão ou viciados no dispositivo, ou estão realmente fazendo algo para se estimular, como esportes ou o que for. E para mim, acho que a meditação deve estar em todas as salas de aula, a partir do jardim de infância. Mas acredito que isso vai acontecer nos próximos 5 anos. E acho que é ótimo para as crianças, porque há muitas crianças ansiosas por causa da internet. Então, começar por aí seria uma ótima maneira de abranger o mundo inteiro. Ou apenas os videogames que eles estão o tempo todo em Sim. qualquer dispositivo, né? Estão fazendo sei. seu raio, né? Incrível. Ele está implementando isso nas escolas. Acho que é inteligente. E acho que é o começo. Acho que vai estar em todos os lugares. Então, acho que eles deveriam estar fazendo isso. Acho que qualquer pessoa que tenha uma doença deveria estar fazendo isso. E quem tenha estresse. O estresse pode matar. Então, a meditação pode salvar sua vida. A meditação deleta o estresse. Isso aí. Então, qualquer pessoa com estresse ou ansiedade... Eu gosto de entrar na sala e dizer, se você já experimentou o estresse, levante a mão. Todo Então, mundo. esses são todos os meus clientes. E a meditação realmente, para mim, é tirar um momento para respirar e deixar de lado o pensamento obsessivo e egocêntrico, com o medo que me consome, que cria o estresse. Quando a gente deixa de lado esse medo, ficamos muito mais calmos. Sim. Mas temos muito mais medos hoje do que nunca, né? Com todas as reações e dispositivos que temos. Então, é muito mais estressante por causa desses medos. Para mim é o que eu penso, né? De manhã eu faço todo dia de 10 a 14 minutos, mas dependendo do tempo que eu faço, para mim eu fico muito mais calmo e mais intencional ao longo do dia quando eu faço. E eu falo muito sobre meditação aqui, eu acho que as pessoas estão cansadas de enfiar esse goela abaixo, mas é uma mudança enorme. Sim. E eu não sinto que é uma opção não fazer. Sim. Eu sinto que é uma obrigação se você quer atingir seu desempenho máximo ou ser Sim. um ótimo ser humano, ou lutar por algum tipo de nível ótimo de excelência, né? A menos que você seja capaz de ficar calmo e sem estresse. Sim. Mas eu sinto que se você tem um sonho ou uma paixão ou algum tipo de fome que você quer criar algo na vida ou Sim. correr um risco e estar numa relação, seja lá o que for, vai ter algum tipo de conflito. E se você não se certificar de que você está praticando a calma nesse tipo de conflito, então vai ser uma experiência
muito desafiadora. Então eu acho que é por isso que é necessário. Eu comecei a fazer isso desde a faculdade, por causa dos esportes, né? Eu costumava ficar muito nervoso, estressado com os jogos chegando, quando eu comecei a fazer isso. E eu senti que eu estava quase no controle, né? O jogo inteiro. Era como se eu olhasse para mim mesmo de cima, era como se eu jogasse com todos os outros no campo ou na quadra. E as coisas começavam a ficar mais fáceis, né? Minha visão estava clara, eu podia ver os jogadores. Sim. Eu podia marcar antes que acontecesse. E é porque eu praticava Incrível. meditação, eu me acalmava em vez de ficar com medo. E eu acho que é importante pensar sobre essas coisas, né? E também você está 100% presente. E esse é o presente. Acho que as pessoas são desligadas pela palavra meditação. Por quê? Por que eles são? Eu amo esse professor David G. Olha, quando eu entro no exército, eu chamo de respiração tática. Quando entro nas escolas, chamo de atenção plena. E quando entro nos templos budistas, chamo de meditação. Então é a mesma coisa. As pessoas não entendem. É realmente uma técnica de centralização e foco, e ficar presente. Uma coisa estranha é que sempre estamos no agora, mas nosso cérebro nos puxa para fora do agora o tempo todo. Então é hora de retomar o seu cérebro e apenas viver a vida como está acontecendo. E é disso que falo no livro. Desligue. Chegar onde tudo está bom. E tudo está bom no momento presente como agora. Estou me divertindo muito com vocês. Pois é. Eu também, é. E como atleta, de novo, é tudo sobre mentalizar, né? E o marketing. Como atleta, você quer falar sobre meditação, você quer falar sobre estar no flow, como alcançar esse flow e atingir o meu objetivo, né? E ser o melhor atleta. Quando eu entro na zona, você tem que estar presente. Então, como ativar isso agora, né? Você tem que deixar de lado os medos e as outras coisas, os erros que você vai potencialmente cometer. Você tem que se concentrar no momento e no jogo agora. E isso é meditação. Isso é apenas se concentrar, diminuir o ritmo da respiração, sinalizar para o seu cérebro que está tudo bem, e isso ajuda você a ficar presente. Em vez de chamar de meditação, deveríamos chamá-la apenas de zona. Então todo Eles mundo fariam, estaria fazendo isso. Chame de zona, faça isso. Vou ter que mudar quando for a quarta edição. É engraçado, eu entrevistei esse autor, Jim Efremov, The Champion's Mind. Ele é um psicólogo esportivo e fala muito sobre a meditação no livro, né? E ele diz, com atletas nos treinos, você quer tentar se animar para estar mais presente, né? Mas quando você está no jogo, você já tem tanta ansiedade ou intensidade que você quer tentar diminuir a respiração quando você Sim. está no jogo para que você possa estar mais presente. Porque se você estiver muito animado, você vai ficar tenso e você quer diminuir a respiração e deixar as coisas virem até você. Mas meditação é tudo para atletas, para músicos. Para os CEOs. Porque os CEOs têm que tomar decisões sérias. E se você está vindo de um lugar emocional, elas não serão boas. Mas se você está vindo de vamos apertar meu botão de pausa interno. Será que eu realmente quero fazer isso? Vamos apertar play e seguir em frente. Eu faço isso todos os dias. As pessoas perguntam quando medito. O tempo todo. Estou meditando agora. Tô brincando. Então, o que é que tem nesse livro que a gente deveria saber? O que é que esse guia realmente faz? Ah, ótimo! Primeiro de tudo, isso foi realmente bom, porque eu recebo a mesma pergunta o tempo todo. Qual é o melhor livro para começar a meditar? E há muitos bons livros por aí, mas a maioria deles segue uma única direção. Então é mindfulness, ou meditação baseada em mantra, ou imaginação guiada. Mas este livro cobre todos eles de uma maneira muito simples. Então, neste livro, você vai começar com o que é a meditação. Por que devo fazê-la? Como fazer? E então 15 práticas para realmente fazê-la. Começando com 1 minuto, fazendo isso por 1 semana, e depois aumentando para 5 minutos, e 10 minutos e então pronto, você dominou. Depois de ler o livro, temos um aplicativo. Então, se você quiser aprender com os melhores professores, e você pode acessar o aplicativo Unplug Meditation. E não há mais nada nesse aplicativo. Você apenas clica e toca, e faz essas meditações ou outras meditações. Algumas das minhas favoritas são as meditações de imaginação guiada, que não são sobre curar o estresse. Eles são realmente sobre encontrar o propósito da sua vida, alcançar seus sonhos, saber que pessoas você deve deixar ir, que coisas você deve cultivar. É como ir ao cinema de sua vida. Um deles se chama Sua Vida Ideal. Este cara se chama Johnny O'Callaghan, e ele te guia ao entrar em um cinema. E o cinema abre e lá está você, Louis.
Na sua vida ideal. O meu não era o que eu pensava que era a minha vida ideal. Estou dando uma festa de jantar e me divertindo. Não estou trabalhando, não fazendo. Eu estava apenas curtindo com os meus amigos. Você pode descobrir primeiro como pausar, como estar presente, como ser feliz, como se centrar e depois como descobrir o que você quer fazer na vida. E tudo em cerca de 200 páginas. E a propósito, dizemos que você pode pular para a página 99 se só quiser chegar ao ponto. O início é a ciência simplificada. Então falamos sobre como a meditação retarda o envelhecimento, porque este é um dos meus fatos favoritos. Aos 25 anos, o cérebro está no pico, e depois disso ele diminui. O que eles fizeram foi um estudo com pessoas com mais de 55 anos que começaram a praticar meditação 20 minutos por dia durante 8 semanas. E o cérebro deles voltou a ter a mesma nitidez de quando tinham 25 anos. E Sarah Lazar, em nosso site, ela tem um TED Talk que também apresentamos em nosso site. Ela mostra as ressonâncias magnéticas antes e depois do cérebro com base em seu estudo em Harvard. Então, meditação anti-envelhecimento. Sim, a propósito, você tem rugas quando está tipo, mas quando você não está estressado... Você parece que tem 30. Eu tenho 50 anos e não fiz botox nem nada disso. É louco, sua pele é muito clara, não tem rugas, não tem... Sim, porque não estou surtando. Porque quando eu surto, e a propósito, as coisas me deixam animada, mas consigo dizer, está tudo bem. Posso seguir em frente. Incrível. Incrível. Meus filhos falam, só respire, mãe. Eu digo, ok, agora você está em apuros. Com que frequência você fica estressada agora com toda a meditação que você faz, praticando todo dia, falando sobre meditação o tempo inteiro? Eu fico estressada todos os dias porque tenho 3 filhos e tenho que tirá-los de casa. Então começa por aí. Mas depois eu me acalmo e faço a etapa 1. E posso ir trabalhar e pode haver um monte de gente vindo pra cima de mim. E eu vou sentir que posso fazer o que consigo fazer. Eu fico estressada, mas rapidamente volto ao normal. Então eu diria que posso estar estressada, mas não é por longos períodos de tempo. Nunca passa de 1 minuto. Isso é bom. Sim. E você está ciente disso, então Sim. ok, se acalme. Como uma pessoa que estudou todas as diferentes técnicas de meditação, que teve com os melhores professores e praticou com todos eles, teve as melhores informações, qual é a prática que você faz de manhã ou à noite que você faz consigo mesma? Olivia Rosewood diz que há mais maneiras de meditar do que há maneiras de fazer um ovo. E eu amo todas elas. E tenho que dizer que faço todas elas. Então, às vezes, acordo e faço um exercício de respiração. Às vezes, acordo e uso um dos meus 60 mantras. 60? Eu tenho 60 neste momento. E tenho mais mantras do que sapatos. E eu era editora de moda. Ou eu farei uma prática de gratidão que eu adoro. Depende de como eu quero me sentir. E toda manhã eu diria que realmente faço um exercício de respiração. E isso dura cerca de 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Só respirando. Só respirando. 10 minutos. Depois tento participar de uma aula. Ou estou filmando todas essas aulas o tempo todo. Então estou passando por elas. Então posso ver minha criança interior. Ou posso ver meu eu futuro. Ou posso simplesmente fazer uma verificação de 3 centros. Então eu não sei que meditação vou fazer. E então vou respirar periodicamente ao longo do dia. Eu gosto de meditação do trânsito que está nesse. O que é isso? Basicamente, é uma meditação ABC. A. Atenção na estrada. Olhos abertos. Você está focado. É o agora. B. Verificação do corpo. Então, eu sinto meus pés no chão, meu traseiro no banco, minhas mãos no volante. E então, C. Eu conecto conscientemente com a minha respiração. Eu só escolho um e estou presa no trânsito. E então, o trânsito para mim é ótimo. É outra oportunidade. Uau. É terapêutico em vez de traumático. Nunca me estresso com o trânsito. Não faço isso. Uau. A maioria das pessoas faz isso aqui em LA, né? O podcast começou por causa do estresse do trânsito pra mim. Sério? É. No primeiro ano aqui eu dirigia por aí, eu não lembro qual rodovia, mas todo mundo tava estressado. Tinha trânsito, tava parado, todo mundo gritava, buzinava, xingava, e eu pensei, cara, as pessoas estão estressadas aqui. E infelizes também. Eu quero criar algo para que elas possam ouvir no trânsito e ficarem inspiradas, ao invés de estressadas. E isso foi um catalisador para mim, né? Isso é incrível. Foi o trânsito. Eu ouvi falar de você porque Lauren, que é uma de nossas professoras incríveis, disse que ouve o seu podcast quando está dirigindo. E eu disse,
eu vou ouvir. Se ela gosta, eu vou gostar. Foi assim que eu descobri você e comecei a te ouvir no carro. Eu agradeço. Obrigada. É divertido. O que mais a gente precisa saber sobre meditação? Mais alguma coisa? É que você pode fazer isso. 2, são 3 coisas. Os obstáculos que eu acho que te contei que não existem. E arrumar tempo, acordar e fazer acontecer. E se você acordar e fizer 10 minutos todos os dias, daqui a 2 semanas, você verá mudanças em seu cérebro, mesmo que a ciência não comprove. Eu vi isso nos meus estudos. Eu vejo as pessoas mudando em 2 semanas. A sua aparência física muda, sua A energia. atitude deles. Então é como um pote que enchemos com glitter e água. E dizemos, sua mente é o pote e o glitter representa seu cérebro. E então chacoalhamos e dizemos, é assim que o seu cérebro parece quando você está estressado ou com raiva. E então, como você notou, tudo se acomoda e se torna claro novamente quando você respira. Seus pensamentos e sentimentos ainda estão lá, mas tudo se torna claro quando você respira. Então, se as pessoas apenas tirassem um tempo para entrar na zona, acho que o mundo seria um lugar muito melhor. E acho que este livro é uma base para isso. E sinto que o livro Desligue é o ponto de partida. Qual a sua visão para o futuro disso? Você vai ter estúdios em todos os lugares ou o que é que você acha que vai ser a tendência? Se eu fosse honesta comigo mesma quando comecei, e meu filho tem esse enorme mapa em seu quarto, e eu dizia, vai haver um em Tóquio, vai haver um em Milão, vai haver um em Paris, em Nova York, Chicago, Los Angeles. Meu sonho e minha visão é ser grande, porque é assim que eu sou. Eu adoraria ver isso. O aplicativo já está sendo visto em 35 países diferentes, e lançamos há apenas um mês. Isso é incrível. Incrível. O livro vai ser publicado em 14 idiomas diferentes, além de estar nos Estados Unidos. Então acho que quero tocar o máximo de pessoas possível e fazê-las meditar por si mesmas. E isso é um termo de moda, ou couture, que é uma roupa feita especialmente para você. É super caro, mas é como alta costura. Isso é alta costura porque a meditação é para você, que é um atleta. Precisa se concentrar, use-a. E para mim, que sou mãe estressada, uma empreendedora, preciso me acalmar e me concentrar. E para um paciente com dor, eles usam para se afastar da dor. E para pessoas que têm ansiedade e ataques de pânico. Funciona bem para ataques de pânico. Eles apenas pressionam o botão de pausa e respiram. Então funciona para todos. Não há efeitos colaterais negativos. Eu só quero que todos façam isso por eles mesmos. Essa é a minha meta. Isso é ótimo. Quem Eu amo sabe isso. qual será a minha próxima coisa? Claro, é poderoso. Eu tô muito feliz que você tenha começado aqui em Los Angeles e eu sei que é necessário, eu sei que quando eu fui lá as pessoas estavam, com muita paz. Eu vi diferentes empresários e mães e todo mundo que estava estressado e quando eles saíram eles ficavam calmos e voltavam para o seu dia a dia com intenções mais claras e eu tô animado com o que você está criando, eu espero fazer uma aula, eu vou dar uma aula um dia Sim, desses. você seria ótimo. Agora que você é um instrutor de Exato, eu meditação tenho que certificado. praticar agora. Algumas perguntas finais para você, e uma delas é, pelo que você é mais grata agora? Eu diria que meu marido. Sou mais grata a ele. Ele me ajudou a ter 3 filhos. Ele sempre está lá para mim. Ele é incrível. Eu diria que sou mais grata a meu marido. Vocês têm quanto tempo juntos? 16 anos. 16 anos. Sim. Uau, 3 filhos, qual a idade 15, deles? 12 e 10. Uau, Sim. muito legal. Acho que outra coisa pela qual estou mais grata é a minha atitude que herdei da minha mãe, que é que sempre estou feliz e sempre consigo fazer o melhor. É difícil para algumas pessoas. Elas ficam presas, estão infelizes e não percebem que a gratidão pode levá-las à felicidade. Apenas fazendo uma prática de gratidão todos os dias, você pode ser otimista. Eu sou otimista, então eu valorizo o meu próprio otimismo, porque as pessoas dizem, você é apenas uma otimista. Não pode fazer isso. Eu digo, já fiz tudo, então talvez eu seja apenas uma otimista, mas isso funciona. Então acho que minha atitude. Eu acho que é importante ser otimista. É difícil conseguir as coisas quando você é pessimista, né? Sim. Quando você é negativo, cheio de dúvidas e tudo isso. Essa pergunta se chama As 3 Verdades, eu faço a todo mundo no final. Então, imagine que daqui a 100 anos é o seu último dia na Terra e você tornou a meditação um fenômeno global, tem estúdios em todas as cidades,
milhões de pessoas no seu app, e então você vai fazer mais 20 coisas grandiosas nos próximos anos, e por alguma razão tudo que você já criou foi apagado. Desapareceu. E ao seu último dia, todo mundo tá lá e você tem um pedaço de papel, e você pode escrever 3 pensamentos finais, 3 verdades sobre tudo que você aprendeu e experimentou, que você transmitiria como 3 lições sobre como você acha que as pessoas deveriam viver a vida. Então, quais seriam suas 3 verdades? 1. Vá em frente. 2. Tudo ficará bem. E 3. Não se esqueça de se divertir. Simples, adoro isso. Sim. Antes da pergunta final, onde é que a gente pode conseguir seu livro? Onde é que a gente pode se conectar contigo online? Sim, eu sou a pessoa da mídia social para Unplug Meditation. Então você pode conseguir o livro em qualquer loja da Barnes Noble. Ele está em todos os aeroportos agora. Está na Amazon. Está em livrarias independentes. Ou na Unplug Meditation Studio em Los Angeles. E obviamente todo mundo deve tentar fazer uma aula. É, É deveriam. incrível lá dentro. É. E então qual era a outra pergunta? Desculpe. Redes sociais. Redes sociais. Unplug Meditation no Instagram. Suzy Elof Schwartz no Facebook. E também Unplug Meditation no Facebook. Unplug Meditation. Sim. Ótimo. No Twitter eu sou Unplug Meditai, porque eu não consegui terminar no Twitter. Mas na verdade eu nunca uso o Twitter. Ok. Então Instagram, Facebook, ok. Sim. Então comprem o livro, chama-se Desligue, então comprem, vão fazer uma aula. Mencionem que ouviram a Suze no The School of Greatness e talvez ela te dê um abraço ou algo Um divertido. high five. É, um high five, aí está. E antes de fazer a pergunta final, quero te reconhecer por um momento, Suze, por ter coragem em correr atrás, de ser uma pessoa melhor, menos estressada, por inspirar pessoas a serem pessoas mais calmas, presentes e amorosas, generosas, e por mudar suas vidas, né? Você está transformando vidas, oferecendo esse serviço às pessoas ao criar o conhecimento, ao criar aulas. É inspirador que você tenha se arriscado quando ninguém mais estava disposto a criar estúdios. Você fez acontecer, então te agradeço por isso, por ter lançado e ter feito isso acontecer. Obrigada. E a pergunta final é: qual a sua definição de grandeza? Pensar e fazer. Eu acho que essa é a minha definição de grandeza. Sus, muito obrigado por ter vindo. Foi ótimo. Eu agradeço. Quando o amanhã chega, ele não será mais amanhã, será o agora. E havia um pub britânico em Londres, onde vivi por muitos anos, que tinha um aviso no balcão que dizia cerveja grátis amanhã.